Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade à compreensão do que são os shaders no Maya, que são os materiais que a gente usa para colorir e dar propriedades na superfície dos materiais. E o que eu vou fazer agora é diferenciar um material do outro, para vocês terem uma ideia que existem vários tipos de materiais, existem atributos nos materiais onde a gente pode escolher o quanto de reflectividade que ele tem em cada um, etc. Então, para facilitar isso, eu vou criar aqui, por exemplo, é, uma série de esferas, tá? Que vai facilitar a gente para entender. Não precisa o modelo não precisa ser somente esfera, tá? Pode ser vários outros materiais, outros objetos, aliás, tá? A esfera é mais fácil da gente entender porque ela é uma coisinha fácil da gente ver. Então, só para iniciar a conversa, eu vou associar os nossos primeiros aqui que a gente criou. Ó. Então, eu nem preciso aparecer o menu, eu já arrasto para cima, ele já dá uma Sign Material. É aquilo que a gente viu que ele habilita para a gente. Ó, associou os três lumbers que a gente tem. Então, olha aqui, os lumbers, eles são materiais que não têm nenhum tipo de reflexão. Vejam bem, eles estão assim bem simples mesmo, como se fossem foscos. Um outro tipo de material que a gente vai ver aqui agora, essa tela aqui eu posso dar um zoom, tá? Só para vocês entenderem que a gente pode organizar tudo aqui, porque essa parte embaixo aqui dessa janela do Hypershade é uma parte de área de trabalho. Aqui em cima fica tudo organizado, mas aqui embaixo pode ficar meio bagunçado se você deixar tudo assim, um em cima do outro. Só para vocês saberem que dá para a gente editar. O que eu vou mostrar agora para vocês, por exemplo, é o Blim. O Blim é um outro tipo de material que ele tem um certo tipo de reflectividade. Olha lá, se a gente associar nessa próxima bolinha aqui um Blim, ele tem como fosse uma reflexãozinha assim difusa, tá vendo? Olha, ele tem uma coisinha ali que tem uma reflectividade como se fosse um metal, né? A gente também tem um outro tipo de material que seria o anisotropic, por exemplo, que ele é como se fosse aqueles reflexos que existem no cabelo, sabe? Uma coisa assim meio de mais pontudinha assim, tem um reflexo parecendo que tem um óleo ali, alguma coisa desse tipo, tá? Eu vou mostrar somente os mais importantes. Por exemplo, a gente poderia ver também o Fong. Fong é muito legal, que ele é como se fosse uma coisa mais molhadinha, sabe assim, como se fosse, a gente usa muito o Fong na íris não, no cristalino do olho, que é uma onde a gente precisa de uma reflexão molhadinha assim da nosso material. Então dá pra gente ver assim, ó, que existem vários tipos de materiais, tá? Existem vários tipos mesmo, e um legal que a gente pode ver também é o Ramp Shader, a gente vai ver ele daqui a pouquinho. Olha, aqui em cima nos nossos shelves, ele tem aqui o render, ele tem os materiais principais aqui, tá? A gente pode estudar eles com calma se a gente quiser, ou então a gente pode só ver assim por alto. O que eu queria ver agora era as opções dos nossos materiais. Por exemplo, eu gostaria de entrar aqui nesse Blim, por exemplo, e lá no Attribute Editor dele a gente vai ver quem é que está associado com o Blim aqui, ó. É esse daqui, ó. Então eu vou deixar ele mais próximo para a gente, tá? Para a gente ver ele aqui. O que é que esse carinha faz? O Blim, ele tem tanto a cor que a gente pode escolher, igual a gente escolheu para o Lumber. Vamos pôr aqui uma cor, um verdinho bonito. Lindo esse verdinho, ok? A gente pode também escolher a transparência desse objeto, então a gente poderia vir aqui, ó, e colocar mais transparência. Reparem que agora a gente tem como se fosse um objeto que ele é transparente. Se a gente pega o outro e coloca lá pertinho, por exemplo, ó, lá atrás, por exemplo, ó, dá pra gente ver ele lá atrás, ok? Então a transparência é isso, ela vale para o personagem inteiro. No caso, no objeto inteiro, aliás. No caso, a gente poderia, por exemplo, ter um mapa tanto para cor quanto para transparência. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, que a gente pode entrar com arquivos aqui que vão definir, olha, eu tenho cor sólida aqui, cor transparente ali, essa cor aqui na textura. Então é como se fosse um canal de alfa, tá? A gente poderia escolher onde no nosso personagem é transparente e onde não, no caso aqui no nosso objeto. Mas só por estudo, a gente vai deixar esse transparência zero aqui. Poderia colocar total, vai ficar só o brilhinho. No caso, a gente faz isso quando é o cristalino do olho.
Aí a gente deixa aqui sem nenhuma transparência para a gente continuar estudando. Ambient Color é como se fosse a forma que esse material vai reagir à luminosidade externa. Se ele deixar como branco aqui, qualquer luzinha que bater nele, ele reflete. É como se ele tivesse uma facilidade muito grande de refletir luz. Se você deixar o ambiente color um pouco mais escuro, ele vai refletir menos luzes, tá? No caso, a incandescência, ele vai emitir luz. Então, ele vai como se fazer uma emissão de luz. Essas propriedades aqui são muito interessantes de se estudar quando a gente aprende um pouquinho sobre o que é o render no Maya. Eu vou adiantar um pouquinho só para vocês entenderem o que seria um render, mas só numa opção, que é a janelinha de render. A gente vai vir nessa opção aqui, ó, que é uma janelinha de render. Ele vai criar o render dessa nossa câmera atual. Então, essa janelinha ele vai abrir para a gente aqui, ó, uma coisa que ele vai fazer o render, tá vendo? Essa imagem é a imagem final que eu vou ter no meu 3D. Ele não tem nenhuma iluminação, ele não tem nada, só tem os shaders dessas esferinhas, mas dá pra gente ver que muda um pouco, tá? Na hora de fazer o render ele vai ficar com um aspecto mais bonito. Então, só para a gente não deixar passar em branco, cada vez que você muda um pouquinho aqui um parâmetro, você pode vir aqui, por exemplo, ó, e pedir o render dela. Então você clica nesse primeiro botãozinho, ele vai lá, ó, mostrou que ficou um pouquinho mais transparente, tá? Esse é o real resultado que ele vai dar no final. Se eu quiser tirar a opacidade, colocar um pouquinho mais de ambient color, ele vai refletir um pouco mais. Um pouquinho de luz que tiver, ele já fica iluminado, tá? Lembrando que essa janela de render preview aqui, ela é uma janela que a gente usa muito na hora de criar as texturas, criar os materiais. Olha lá, ele vai começar a emitir a luz. Então, dá para ver um preview melhor do que só essa bolinha que tem aqui, tá? Então, por ideia assim de o que seriam essas coisas, vocês podem analisar que cada material tem uma série de opções aqui. Por exemplo, a quantidade de luz difusa que ele reflete, a quantidade de translucência que ele tem, ou seja, a luz vai passar através dele, essa translucência. Tanto que ele é translúcido de profundidade, ou seja, quanto que a luz pode atravessar ele, mas é como se fosse um prisma denso que a luz não atravessa cristalinamente, ela vai difundir lá dentro dele. Então, esse daqui é o translucência, o quanto que ele é translúcido na profundidade, o foco, tudo mais. Isso aqui tem muito a ver com a questão de física, a questão de refração de luz, reflexão de luz. Reflexão é mais nessa parte aqui de especular, tá? Que é onde você escolhe aqui, ó, a excentricidade dessa luz difusa. Ela poderia ser só um pontinho, assim, sabe, como fosse um carro que tenha um, um bom polimento, né? Ou então um carro que esteja um pouco com um metal um pouco mais velho, ele vai ficar assim mais difuso desse jeito. Aqui a abertura, a diminuição da exposição dele para a luz. Aí eu vou deixar para vocês explorarem todos esses fenômenos aqui, mas não precisa explorar daqui para baixo não. Esse Special Effects aqui é interessante de ver, sim, olha. Dessa maneira que ele está atualmente, ele está um render desse tipo aqui, ó. Se a gente pedir para Glow Intensity, olha, Glow é muito interessante porque ele vai crescer em volta do nosso objeto, só vai aparecer no render, que é quando a gente pediu como ele criasse uma luzinha em torno dele. É um glow mesmo, é como se ele emitisse uma luz e ficasse aquela coisa de como um fog, um glow, não sei como chama isso bem em português, mas é como se fosse um esfumaçado aqui em volta que ele está emitindo essa luz, tá? Eu posso dar um hide na superfície, ele não vai renderizar a minha bolinha, mas vai renderizar o glow. Isso daqui a gente faz efeitos de luminosidades dessa forma. A gente dá um hide na geometria e a gente aplica esse material com glow e ele vai dar um efeito de luz ali, meio que uma fumacinha assim parece, tá? Então a gente usa isso também na hora de fazer o nosso render. Isso aqui é só um preview mesmo, tá? Depois a gente vai estudar um pouco mais sobre cada um dessas coisas num curso, talvez um pouco mais avançado, porque esse curso é mais um curso de introdução. Uma última questão sobre materiais que eu gostaria de mostrar seria um material muito legal que a gente vai associar para esse aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, é um material que se chama Ramp Shader.
Ramp Shader ele é um material em que nos mostra aqui, ó, umas bolinhas aqui que a gente pode editar. Eu vou mostrar para vocês associando ele aqui nessa... Cadê o Ramp aqui? Associa ele. Eu vou mostrar nesse material aqui, tá? Nessa bolinha. O que ele é? Eu posso escolher uma cor aqui. Por exemplo, eu escolho laranjado. Muito lindo esse laranja que eu escolhi. E, ao mesmo tempo, eu escolho outras cores aqui. Ó. Eu escolho aqui, por exemplo, o amarelo. Aí eu escolho aqui uma outra cor que é o verde. Aí eu escolho aqui uma outra cor que é o... vamos dizer, um azul, tá? Ok, tem várias cores. E olha lá o que acontece. Ele vai fazendo uma suavidade entre uma cor e outra. Isso daqui é muito legal e a gente pode escolher quando que uma cor vai mostrar a outra. Por exemplo, aqui ó, ela está sempre em relação à câmera. Eu rodo a câmera, mas ele está lá assim, ó, desse material. Esse material ele também é muito utilizado para a gente fazer um render 2D. Numa oportunidade melhor, a gente estuda mais sobre a texturização em função do nosso render mais 2D. Mas digamos que com esse material aqui, você poderia escolher aqui, por exemplo, vamos dizer, None, aí ele não vai ter nenhuma divisão entre um e o outro, ele vai ficar como se fosse aquele pinturinha mesmo do 2D, tá vendo? Ó? E você pode pedir, em vez de Light Angle, aqui você pode pedir como Brightness, aí você vai ter uma cor bem forte, as outras ali que ainda nem apareceram, mas você pode ter uma cor aqui de laranja, a de amarelo, a de verde, a de azul. Aí quando você faz o render disso, olha lá o que acontece. Ele vira uma coisa assim bem 2D, tá? Então é com Ramp Shader, mudando essas opções aqui para Brightness, por exemplo, ele vai fazer esse aqui que é a cor como se fosse uma cor de sombreamento, uma cor de cor sólida, esse aqui é o highlight. Vamos dizer que esse é só uma introdução sobre o aspecto de mudar aqui o nosso material para que ele tenha um aspecto na hora do render, um aspecto de 2D e de 3D, tá? No próximo vídeo a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre como adicionar textura no nosso material. Isso aí, valeu!